Meus irmãos, nós temos estudado nesta classe acerca de cosmovisão cristã desde o iniciozinho do ano, ali, início de fevereiro. E só fazendo uma breve recapitulação, e breve mesmo, nós vimos na primeira aula o que é cosmovisão, a parte conceitual, né? Esta ideia de que é algo que nós temos, que todos têm, que é a maneira com que nós lemos o mundo. Depois nós vimos o que seria ser reformado, que é tão essa ideia de falar que eu sou reformado, eu subscrevo uma teologia reformada, né? Depois nós vimos no dia 6 como viver no mundo mas não ser do mundo. Depois o Adriano deu uma aula sobre a dicotomia moderna que separa da vida das pessoas, na vida cristã, o que é sagrado, o que é profano. E aí nós tivemos depois acerca de como que o cristianismo se apresenta como uma cosmovisão. E em seguida nós tivemos com o presbítero Aldenir como sobreviver numa cultura hostil. Então a ideia de como a história de Daniel e seus amigos nos ensinam acerca de ter sobrevivido na Babilônia, na presença de outros deuses. E hoje nós vamos começar com o primeiro tópico, acerca dos pilares da cosmovisão, que nós temos falado e que certamente vocês já ouviram em outros lugares, que os 4 pilares de criação, queda, redenção, redenção e consumação. Então nós temos vivido isso, nós temos ouvido isso por ali, por aqui, mas você tem na palavra de Deus isso o tempo todo, em todos os momentos em que você quando está estudando as Escrituras. Então, agora nós vamos afunilando, nós vamos falar desses 4 pilares especificamente, né? Talvez no segundo semestre nós vamos entrar numa parte mais prática, de como cada um desses pilares afeta as coisas em particular, ou como que a cosmovisão, por exemplo, se mistura com as artes, com a política e todos os outros aspectos mais práticos que nós conhecemos muito bem. Então, quando nós olhamos acerca da cosmovisão reformada, e por isso eu vou frisar esse termo, porque quando nós falamos em cosmovisão cristã, nós não podemos negar que a Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma, não tem uma cosmovisão cristã, porque a cosmovisão também é uma cosmovisão que tem como seu fundamento o cristianismo. Mas, diferentemente de uma perspectiva que os reformadores pós-Lutero, Calvino e demais reformadores passaram a olhar a realidade das Escrituras de uma maneira um pouco diferente. Então hoje nós veremos sobre a criação, depois nós teremos queda, redenção e consumação, cada um desses temas em uma aula diferente. E quando nós pensamos em criação, a primeira pergunta que nos vem de onde nós viemos? A queda nos pergunta o que deu errado, o que aconteceu de errado, e a redenção, como é que nós consertamos isso? E a consumação, a ideia de uma nova criação, ou como que isso ficará ao final? Se nós olharmos no nosso dia a dia, a gente passa o tempo todo tentando consertar as coisas que estragaram, tentando manter as coisas, manter o relacionamento conjugal, resolver os problemas que acontecem, os problemas acontecem, né? Em tudo isso nós percebemos a ideia de criação, queda, redenção e um dia consumação. Quando nós pensamos na criação como um pilar
na criação como um pilar da cosmovisão reformada, nós vamos nos lembrar aquelas aulas de biologia em que nós vimos acerca daquela ideia naturalista, evolucionista e um pouco ligada a Charles Darwin, de que nós vivemos num processo em que há uma seleção natural em que os mais adaptados sobrevivem, ou os mais fortes sobrevivem, não é? E dá uma confusão danada na escola quando as crianças, ou alguma criança que vem do meio evangélico ou veio do meio cristão, ela diz: olha, mas nós fomos criados por Deus. E isso vai até a universidade. Mas como fazer uma defesa da ideia da criação ou de alguém que está por trás de tudo que existe como seu Criador, diante dessa tão recente e nova, entre aspas, descoberta de que na verdade tudo é fruto de uma mera evolução. E a perspectiva cristã e a perspectiva reformada olha para o primeiro capítulo de Gênesis, verso 1 e 2, para entender um pouco, mas não apenas os primeiros versículos de Gênesis vai falar da criação, ou em um princípio Deus criou céus e terra, e a terra, porém, não tinha forma, né? Tudo era trevas, que havia um abismo e que Deus, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, pairava sobre as águas. Então, esta foto é uma parte do desenho de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Eu acho muito interessante essa foto, e mais à frente nós teremos o quadro todo, né? Que o artista, ele quis pintar a criação. Ele quis expressar como Deus criou o homem, e ali a primeira figura de Adão, e nós vamos ver alguns detalhes importantes nessas duas mãos. E aí nós vamos caminhar nessa perspectiva. Criação ou evolução? Para nós, para aqueles que professam a fé, não há dúvida, você vai sustentar a criação de Deus, mas o que nós precisamos é ter argumentos mais sólidos para fazer essa sustentação. Não basta dizer que Gênesis 1 e 2 resolve a questão, porque para aqueles que não crêem, essas verdades para eles não faz diferença alguma. E aí a importância da cosmovisão reformada, né, de como que eu vejo as coisas, de como que eu vejo o mundo. E aí a expressão de Michelangelo no quadro da Capela Sistina, essa pintura de 2,80 metros de largura por 5,70 de comprimento, pintado no teto da Capela Sistina. E aí é interessante que nós olhemos esse quadro acerca da criação, vamos tentar entrar na mente de Michelangelo quando pintou, vamos pensar por que ele pintou isso, vamos nos lembrar que quem chancelava o que poderia ser arte era apenas a Igreja Romana, do contrário ele nunca teria tocado o pincel dele no teto da Capela Sistina. Vamos nos lembrar que esse período é o período da Renascença, 1511. Vamos nos lembrar que 6 anos depois, Martinho Lutero fixava as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. Vamos pensar que a Renascença estava efervescendo. Vamos pensar que já havia um posicionamento contrário ao que se era conhecido como a Idade das Trevas, na ideia de que o novo tempo agora traz toda uma iluminação para a mente humana, para o coração humano, para a gente tentar entender que estas coisas estavam absolutamente interligadas, seja na arte, seja na política, seja na economia, ou seja, tudo estava fervendo naquele momento. Então nós já estamos aqui em século XVI, mas século XIV isso já estava borbulhando.
Então, para entender o que se pensava de Deus, o que se pensava de criação, Charles Darwin nem existia ainda, né? Então, essa teoria da evolução não tinha surgido, mas Michelangelo expressa esta ideia de um Deus criador. E se você olhar o desenho e olha a figura daquele que ele expressa como sendo Deus e aquele que ele expressa como sendo Adão, parece que dá a ideia de um Adão pouquíssimo interessado em tocar naquele que foi o seu Criador. A mão descaída dá uma ideia de que talvez não tenha tanta importância, ou se comece a olhar a fé, ou se comece a olhar as coisas de Deus, talvez com um pouquinho de descrédito. Ou seja, quando nós olhamos a perspectiva da renascença, é um retorno à antiguidade clássica, a uma revalorização do homem, é um olhar para o homem de maneira diferente agora. Se séculos antes, chamados de Era das Trevas, do período medieval, o homem era visto como aquele que não podia expressar arte, ele não podia pintar, e se nós nos lembrarmos dos quadros daquelas épocas, eram anjinhos com uma auréola na cabeça, coisas de luz, porque essa era a chancela da igreja romana naquele momento. Então, quando Michelangelo pinta este quadro, o que vem na mente dele tem esta ideia da criação, mas do homem ganhando agora um outro status. E nós vamos perceber que a partir de então, o humanismo cresce, o racionalismo cresce, o iluminismo chega, e aí séculos vão acontecendo. A gente tem falado acerca da cosmovisão cristã na última aula que nós tivemos, na penúltima aula que nós tivemos, nós trouxemos algumas cosmovisões que de uma forma ou de outra tentavam colocar Deus fora da equação. A perspectiva deísta, a perspectiva naturalista, nihilista, então tenta afastar Deus. Então coloca o homem como o centro. Eles retomam a antiguidade clássica, eles retomam Protágoras, que lá 400 anos antes de Cristo dizia que o homem era a medida de todas as coisas. E essa perspectiva começa a retornar, e nós vamos ver agora final de século XIV, século XV, XVI e por aí vai, para a gente entender o que estava borbulhando na cabeça de Lutero, na cabeça de Calvino depois e dos reformadores. Por que é que se era necessário voltar às Escrituras e ter nas Escrituras como autoridade máxima acerca desses 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Isso só para a gente entender um pouco de como que a história funciona, como que ela caminha, para que nós possamos nos enxergar dentro desta história. Porque se nós olharmos a história da criação, queda, redenção e consumação como algo apenas informativo que está fora de nós, nós estamos com um olhar talvez equivocados, porque nós precisamos nos enxergar nesta história, como participantes também desta história. Então, olha só, abra sua Bíblia no Salmo 8. Muito tempo antes, o salmista fazia declarações acerca de Deus. Ele diz assim, Salmo de número 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo,
as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O salmista já dizia naquela época acerca deste Deus Criador, e ele se colocava olhando para si, ele vê a sua pequenez, e ele imagina essas coisas maravilhosas que Deus havia feito. Então, esse Deus trino todo-poderoso, e que não encontra adversário algum, transcendente, porque está muito além da imaginação humana. Ele é autoexistente, porque ele não precisa de absolutamente nada para existir, não depende de nada. Ele é suficiente em si mesmo, porque ele não precisa de nada. Ele é eterno, porque ele não tem começo e não tem fim. Ele é santo, ele é perfeito em todos os sentidos, criando todas as coisas que existem. Cria o homem, imago Dei, ou cria o homem à sua imagem e semelhança, em estado de inocência e liberdade, responsável a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Criador. Nessa perspectiva, nós olhamos este Deus Criador, e é esta perspectiva da cosmovisão reformada acerca desse pilar da criação, desse Deus que cria todas as coisas e cria um homem, como o salmista diz, um pouquinho menor que Deus. Olha onde o salmista chega. Ele cria o homem como coroa da criação, um pouquinho menor do que Deus. Mas ele mesmo diz que toda a criação revela esse Deus. Salmo 19 nos diz isso. Então, quando nós olhamos esse Deus em que tudo revela a glória de Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, esse homem criado em estado de inocência, absolutamente puro, mas com liberdade. Por conta dessa liberdade, nós vamos estudar na semana que vem a queda, mas que não fica sem ser responsabilizado. Ele é responsável não apenas por todos os seus atos e por governar sobre as coisas criadas. Nós falamos numa aula anterior, quando nós mencionávamos acerca de algumas perspectivas, não é? Que eu desde criança ouvia dizer que o homem era um animal racional, né? Sem imaginar que na verdade estava nos comparando. A única diferença do homem com o animal é que nós pensamos. E na perspectiva de Deus, não, porque o homem é a imagem de Deus, e não um animal com um mero detalhe de pensante, né? Então ele recebe esta incumbência. A doutrina da criação, muito que recheia as Escrituras, ela identifica Deus Criador como soberano, um Deus de aliança, um Deus que faz acordo, que faz pacto. E aí, algo muito legal da gente lembrar, que esta aliança de Deus, ela é unilateral. Porque nós não temos, o homem não tem condição de anuir ou não anuir a esta aliança, ele não tem como sustentar esta aliança. Então esta aliança que Deus faz, ela é unilateral, e Abraão que o diga quando fez o pacto com Deus e teve que partir os animais, e Deus passa sozinho por entre os animais mortos, as metades. Mas esse Deus Criador, ele que é transcendente, é um Deus também imanente que está no meio do seu povo. Um Deus que se mistura com o seu povo, um Deus que habita com o seu povo. A doutrina da criação, ela identifica o homem como criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Ela identifica o mundo em que vivemos como obra das suas mãos, cujo valor era bom.
E isso é uma perspectiva muito marcante na teologia reformada ou na cosmovisão reformada, é que olha o mundo com um olhar diferente, de uma perspectiva de olhar o mundo como aquele que está totalmente deteriorado, como aquilo que não presta, do qual tem que se ficar muito longe. E durante muito tempo se afirmou isso. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, até então nem frequentava a igreja católica, nem frequentava nada, mas tinha um grupo muito bacana na igreja católica, e umas amigas da rua me convidaram para ir. Então, ali com 18 anos, é muito legal você estar no meio daquela juventude. Uma moça me perguntou assim: por que você veio para a igreja? Ou por que você quer ficar aqui? Aí eu falei para ela: é porque eu não quero ser mundano, eu não quero ser igual às pessoas do mundo. Mera inocência. Porque o mundo é criação boa de Deus, mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, a cosmovisão reformada, nessa perspectiva da criação, ela identifica o mundo em que vivemos como algo que é bom, e a palavra de Deus em Gênesis vai nos dizer isso em vários momentos. Uma outra coisa que a doutrina da criação nos mostra, que fala sobre um Deus que se revela. E isso é muito interessante, porque se Deus não se revela, a gente não conhece, a gente não chega nunca, nós não chegaríamos nunca, se esse Deus não se revela. E mais, a doutrina da criação, ela fala de um Deus que sustenta a sua criação. É um Deus que é imanente, que criou e que não abandona a sua criação, sabendo que essa criação abandonada, ela perece. Então ele a sustenta. Então, se nós nos imaginarmos aí, desde criança, às vezes nós imaginamos, os nossos pais nos criaram, nos sustentaram, levaram comida para dentro de casa. É verdade, até certo ponto. Por trás de tudo isso está um Deus que sustenta a sua criação, com propósito, com finalidade. Olha só, João Calvino, tem que avisar para ele que a pandemia já está passando. João Calvino, eu gosto demais desse texto dele, por isso eu trouxe praticamente na íntegra o que ele diz. E aí, algo que eu jamais me esqueço: Calvino foi convertido aos 24 e aos 27 anos estava com as Institutas escritas. E em 3 anos ele escreveu esses 4 volumes, ou o volume condensado, acerca da sistematização da fé cristã, sobre aquela grande quantidade de temas. Eu fico imaginando, quando surgirá nos tempos modernos um João Calvino que fará uma leitura tão densa e tão profunda da história da redenção, e como até hoje está e não apareceu, pelo que eu imagino, é a minha perspectiva, ninguém que pudesse dizer: olha, esse tratado dele cai por terra e eu estou com um melhor. Então, falando acerca de como é que você conhece alguma coisa, como é que você sabe alguma coisa, qual é o resumo de conhecimento? E aí ele diz: olha, quase toda soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de 2 coisas, de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Visto que ninguém pode sequer mirar a si próprio sem imediatamente volver o pensamento à contemplação de Deus em quem vive e se move. Ele está querendo dizer que, olha, o que você achar que você tem de conhecimento, seja o conhecimento acadêmico ou qualquer outro, só pode se resumir dessas 2 partes. Só interessa essas 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento
de você mesmo. E ele diz que esses dois conhecimentos se entrelaçam, se misturam, de maneira tal que você não consegue fazer uma separação adequada. E aí ele diz, olha, como se fosse na linguagem de hoje, eu vou dizer para vocês um negócio. Não tem como você se olhar no espelho, olhar para você mesmo e a sua mente automaticamente não subir a Deus em quem você vive e se move. Ou seja, tudo de conhecimento que nós podemos ter se resume a isso: conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. Se olhar no espelho, se reconhecer e a sua mente automaticamente voltar-se para Deus em reconhecimento, ficar contemplando, admirando, adorando. Ele não pôs isso, mas ele está querendo dizer isso, porque é em Deus que você vive e se move. E aí nós falamos de como Deus se revela. E o Alistair McGrath, ele escreve uma obra chamada A Vida de João Calvino. O finalzinho da obra é muito legal. Nesta parte, nestas páginas, especificamente 153 e 154, ele fala um pouquinho, eu só dei uma condensada aqui, para ele dizer que o fato de Deus se revelar, você conhece a Deus, é porque isso foi um ato de misericórdia, um ato de condescendência, um ato de compaixão de Deus, para que tudo o que Ele expôs na criação, você conseguisse apreender. Então, comentando a vida de João Calvino, e aí tem um capítulo interessante logo no início do livro, que fala de Calvino a calvinismo, em que ele fala de Calvino, do pensamento de Calvino, e da diferença que há no pensamento de Calvino e do calvinismo que nasceu depois, ou seja, aquilo que foi construído pelos seus seguidores. Então, alguns detalhes, segundo ele, Calvino pensaria um pouquinho diferente, mas muito pouca coisa. Então ele diz assim, olha, Deus se revela, é um ato de condescendência de Deus. Deus é capaz de comunicar-se aos seres humanos por meio de linguagem humana. Do contrário, se Deus não se comunica conosco de uma maneira que nós conseguimos captar, nós não chegaríamos nunca. Calvino chama essa ideia de princípio da acomodação, ou acomodatio Dei, a maneira de Deus se acomodar à nossa mente. Deus se adapta a si mesmo às capacidades da mente e do coração humano. Ou seja, isso é um ato de revelação de Deus, é como Deus se revela. Deus teve que descer ao nosso nível para revelar-se a nós, e a esse descer, entre aspas, só para que nós possamos compreender como que nós entendemos, como que nós alcançamos a revelação de Deus. Na perspectiva da criação, Deus sabe que nós não chegaríamos, não compreenderíamos. Então, quando nós olhamos o universo, nós vamos ver que Deus é o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, a criação é, na verdade, como se fossem as impressões digitais de Deus no mundo. Quando nós olhamos toda a criação, não há como não perceber as marcas de Deus. Quando nós olhamos o ser humano, não há como não perceber como se fossem as digitais de Deus. Meus irmãos, me perdoem, deixa eu desligar o celular aqui. Deve ser alguém querendo me emprestar dinheiro. Só que o problema é que ele quer receber. Deixa eu desligar. Estão emprestando dinheiro no domingo, irmãos. Não acreditem. Então, quando nós olhamos a criação de Deus, e aí do mais, entre aspas, insignificante, ou a coroa da criação, o homem, nós percebemos como se fossem as digitais de Deus. E aí, a Nancy Pearce diz o seguinte: a conclusão é que não há parte da criação que seja má ou ruim por natureza.
Ser espiritual não pode significar cercar e evitar certas partes da criação. Ainda que odiemos o pecado, devemos mostrar profundo amor por este mundo como obra de Deus, vendo em sua ruína e pecado a bondade e originalidade criadora. Isso talvez não seja tão simples assim para nós. Mas a Nancy, o que ela quer dizer é que ela quer afastar essa ideia de olhar as coisas do mundo, de olhar o mundo, de olhar a criação com essa visão dividida, com essa visão dualística que separa aquilo que é profano daquilo que é sagrado. Ou seja, porque todas as coisas sendo criadas por Deus, e sendo Deus o Criador que faz todas as coisas boas, não pode, por exemplo, em estrutura e naturalmente ela ser ruim. E por isso eu disse naturalmente, ou seja, na criação. Eu não estou dizendo aqui que elas não possam se tornar ruim. É um outro aspecto que a gente vai chegar um pouquinho mais à frente. Ou seja, não há parte nenhuma na criação que em si, intrinsecamente, na sua essência, ela seja má. Ela pode se tornar má por manuseio do homem. E ser espiritual não pode significar cercar-se e evitar as coisas, as partes da criação. Lembra que nós mencionamos em outras aulas a ideia dos monastérios, das pessoas se afastarem do mundo para tentar manter-se puros, sem pecado, né, porque as coisas do mundo contaminavam. Então, essa não é uma perspectiva reformada. Esta não é uma perspectiva, por exemplo, Martinho Lutero não tocava nesses aspectos, é bom a gente lembrar, isso vem depois. Isso vem depois com outro pensamento. Martinho Lutero desejava fazer algumas reformas na igreja romana, ou seja, um retorno às escrituras, e essa reforma acaba ganhando peso, né, para atingir outras áreas. Mas ele não via, por exemplo, a ideia de que o cristão ou a fé cristã deveria também entrar na política, também entrar na economia, ou que todas essas coisas faziam parte, ou que as artes faziam parte da mesma maneira. Então ali um princípio, um início que vai depois alastrar e vai aumentar. Então, a ideia da Nancy que odiar o pecado, isso é um imperativo. Odiar o pecado deve ser algo que está presente, né? Mas mostrar profundo amor pelo mundo criado por Deus, e não aquela ideia de mundo como algo estragado que está na mente de muitos. Falou em mundo, opa, é ruim. Mundo é ruim. Então, este mundo criado por Deus na sua essência e na sua natureza é uma coisa boa. A palavra divina, ela dá às coisas a sua natureza ou identidade. Por isso nós falamos, Deus dá a sua natureza para a sua criação. Ele dá a sua natureza para o homem que foi criado. Ele dá a sua natureza para tudo que Ele fez. É só nós pensarmos uma coisa: por que os nossos olhos brilham diante da beleza? Independentemente de qual tipo de beleza. Se nós pensarmos o quanto nós gostamos de beleza, de algo que é bonito, que é belo, que extrapola até o nosso senso de beleza, seja na figura humana, seja numa pintura, seja num filhotinho de cachorrinho que nasce, que nós pegamos todo fofinho, peludinho ali, um gatinho, tudo na criação. Mesmo num rio de água limpa, com pedrinhas no fundo, no meio de uma mata ciliar fechada, e nós olhamos aquilo e nos deleitamos com aquela água clara. Essa nossa atração pela beleza vem de quem? Daquele que é belo e que faz todas as coisas belas. A gente às vezes usa esse exemplo, eu repito, os irmãos, alguns já ouviram, né? Mas as irmãs, os irmãos menos, mas as irmãs gostam de usar um cosmético, porque cosmético embeleza.
Cosmético vem de cosmos, vem de beleza. Então, quando nós buscamos na raiz, nós vamos entender o porquê de nós gostarmos tanto de beleza, né? Eu fico aqui imaginando como eu olho as crianças, né? Tão pequenininhas, né? Novinhas, com os lábios vermelhinhos, e aí, mais as mulheres, à medida que vão ficando mais maduras, ainda reproduzem com um batom. Isso não é ruim, isso embeleza, isso mostra a nossa atração pelo que é belo. E nós devemos olhar a beleza, a maior expressão de beleza, como o próprio Deus e tudo que Ele criou. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Abra lá em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4,4. Eu ia pedir alguém para ler, mas a captação do áudio não vai ficar talvez tão boa. Diz assim, ó: pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você lembra daquela ideia do apóstolo Paulo falando aos Coríntios acerca da carne sacrificada aos ídolos? Ou de Pedro se recusando a comer alguma coisa que era a criação de Deus? Percebe como, quando nós olhamos a criação, ou tudo que Deus criou, é bom? Quando nós chegarmos, talvez no segundo semestre, nós vamos olhar algumas coisas, por exemplo, quando nós chegarmos na aula acerca da sexualidade, a visão da cosmovisão reformada acerca da sexualidade, e nós vamos lembrar de como esse conceito ficou deteriorado, e está deteriorado, e nós vamos ver acerca do que Deus expressa na sua palavra. Reverendo Weber, ele diz assim, que a criação toda ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ou ela tem um telos, ela tem uma teleologia, um destino. Os 4 pilares históricos da cosmovisão não são meros conceitos. Criação não é um fato para ser defendido no embate com evolucionistas naturalistas. Ela me fornece o senso de propósito original para a vida, conforme estabelecido por Deus. Então, falar em criação é pensar na finalidade da criação. Nada é criado por nada, sem motivos. A criação deve nos levar a pensar: quem sou eu? Esses 4 pilares devem nos pensar: quem sou eu? O que aconteceu? Como que eu resolvo o problema? No final, o que vai dar? Mais do que uma história da humanidade, a história da criação, ela fala da sua história, ela fala da minha história. E eu preciso me ver no espelho, olhando, eu preciso enxergar algo além de mim. Nessa foto do gatinho olhando e se vendo aí como um leão, né? Nós poderíamos pensar aí em nós nos vermos olhando para nós, enxergar um pouquinho do reflexo do leão da tribo de Judá. Ou seja, falar em criação deve levar a minha mente ao Criador. Falar em criação deve me fazer entender mais do que discutir acerca do evolucionismo, do naturalismo, né? Ou de algo apenas acadêmico. Deve me fazer pensar onde é que eu me encaixo em toda essa história da redenção. Nessa grande história. A minha história é grande. No meu caso aí, mais de meio século de vida.
Mas há uma história muito maior na qual eu estou inserido, na qual você está inserido, inserida. E aí nós precisamos enxergar essa grande história. A história da redenção nos mostra que toda a criação está sujeita a uma grande história. Então pensar, a fé que nós professamos, ou quem nós somos, tudo isso faz parte de um contexto muito maior. De um contexto de um Deus criador, de um contexto de um Deus redentor, de um contexto de um Deus que reconheceu a queda, mas que está restaurando a sua criação. Nós mencionamos, eu gosto muito de quando estou fazendo esses estudos e tem datas, tentar imaginar o que estava acontecendo em volta, né? Eu vejo, nós fomos cunhados, a nossa mente tem sido cunhada aí pelos últimos séculos, né? Porque a gente tem alguns pigmentos aí de alguns séculos, né? Então nós fomos montados, cunhados, temos sido trabalhados, né? Quando eu me lembro daquele quadro lá de Michelangelo, e aí aqueles outros grandes pintores voltando aos conceitos clássicos acerca de quem é o homem, né? E pensando todo aquele posicionamento humanista, eu começo a entender parte do que nós pensamos hoje como homens, como mulheres, né? E esses conceitos. Então, se eu não consigo me ver nessa narrativa imensa, nessa grande narrativa da história da redenção, eu não consigo compreender criação. Olha só. Pensando bem, faz todo sentido. Criação é um ponto de partida. Criação é um início da história da humanidade e do restante das coisas criadas, não o início de Deus, obviamente. Redenção, ela perde o seu caráter restauracional, reconciliatório, se não compreendemos o ponto de partida. Se nós não entendermos criação, nós teremos dificuldade de entender por que necessidade de redenção. Como as coisas estão ligadas. E também teremos dificuldades de compreender restauração, consumação. Fica equivocado se não enxergamos os elementos de continuidade com o estágio original. Ou seja, nós estamos aqui sendo mantidos por Deus, sendo cuidados por Deus, para que seja devolvida ao estado criacional de antes. É para isso que você e eu estamos caminhando com essa fé. Então, todas as outras coisas que nós recebemos como aspectos da bondade de Deus e que nós nos alegramos no Senhor, e aí você pode usar o que você quiser, o trabalho, a escola, os filhos, um marido bom, uma esposa boa, né? E tudo mais. Esses são apenas aspectos de Deus trabalhando esse retorno ao estado original, essa restauração original. Se nós não enxergamos Cristo na sua redenção como reestruturando tudo, e não apenas o homem, mas toda a criação, todo o universo, nós vamos ter dificuldade de compreender esses 4 pilares. Olha só, alguns princípios importantes da doutrina da criação. Um primeiro deles fala de estrutura. O Albert Wolters, ele fala de estrutura e direção. E aí algo que eu falei, quando nós pensarmos em estrutura, diz respeito ao potencial cultural ordenado por Deus. Então vamos tentar esmiuçar isso um pouquinho. Quando nós pensamos em estrutura, pensa em essência. Pensa em elemento. E aí há uma ideia legal, que quando a gente pensa em elemento é algo que não pode faltar, que se faltar descaracteriza o objeto. Então elemento é de essência. Ou, por exemplo, se nós dissermos que é da essência de Deus ser bom, ser santo, se você retira um desses elementos, você descaracteriza o todo. Quando nós pensamos em estrutura, pensa na estrutura como sendo o elemento, como sendo a essência.
E aí um exemplo que me vem à mente quando da época que a gente estudava teoria do crime, o Itamar, que trabalhou em júri muito tempo, vai se lembrar disso, porque certamente ele ouvia aquelas discussões. Quando olhamos para a teoria do crime, quando você pensa em um crime, ele tem alguns elementos que, se retirado algum elemento, ele perde, ele se desfigura, ele não é mais crime. Por exemplo, se você pega um determinado crime e retira dele a conduta, seja ela omissiva ou comissiva, seja ela dolosa ou não. Se você retira a conduta, você desconstrói, desqualifica, não há mais crime. Agora pensa num dia chuvoso, um raio que cai na cabeça de alguém, mata alguém. Você culpa quem? Quem vai responder por esta morte? Ou por esse fato jurídico que aconteceu? Percebe que elemento é algo que não pode faltar? Então vamos pensar, quando ele fala de estrutura, e aqui também direção, diz respeito à participação humana, ao manuseio da estrutura. Então, quando nós falamos que o homem é bom, que a criação é boa, é porque na sua essência, na sua estrutura, ela é boa e vai permanecer boa na sua estrutura. O que nós enxergamos de estragado, seja no mundo, na criação, nas pessoas, é o manuseio dessa estrutura. O que nós percebemos é que, então, a perspectiva da teologia reformada, você olha, aí eu vou usar o ser humano como estrutura e direção. O homem, na sua estrutura, ele permanece bom. Ele pratica coisas ruins porque o manuseio da estrutura está sendo feita de maneira rebelde contra Deus. Então, quando nós pensarmos na criação de Deus, nós não mais vamos imaginar que a criação de Deus, ela seja defeituosa. Ela tornou-se defeituosa pelo manuseio, mas na sua essência, ela permanece boa. Ela não foi destruída, porque assumir que a criação de Deus foi destruída pela obra de Satanás, nós estamos atribuindo a Satanás um poder que ele não tem. Então, a estrutura permanece boa, e é por isso que a estrutura precisa de restauração, e não ser feita outra. Não criar um novo homem, não criar um homem do zero. Deus restaura o homem como restaura a sua criação. Então, a estrutura é aquela parte essencial que sempre permanecerá boa. Por quê? Porque o próprio Deus é que sustenta a sua criação. A direção é onde entra a participação humana, o manuseio humano, por conta da rebeldia. E a gente às vezes tem dificuldade de falar em rebeldia, que parece que estão nos chamando de rebeldes, né? Mas a Bíblia diz que o homem é rebelde. E ainda, depois de redimidos, de vez em quando nós nos pegamos assim, né? Sem perceber, praticando um atozinho de uma rebeldiazinha pequena. Mas ainda é assim e vai permanecer assim enquanto o Senhor não voltar. Entendendo estrutura e direção. As estruturas da sociedade, tais como ciência, comércio, arte, política, educação, matrimônio, família, são estruturas boas. Na sua essência, são boas, porque foram criadas por Deus. Mas se nós olharmos na ciência, nós vamos ver aspectos de mudança de direção, de manuseio equivocado. O que essa guerra tem nos mostrado. Ou os equipamentos que foram criados, as armas que têm sido criadas, não tem produto da ciência? Tem produto da ciência, e muito mais. Então, a ciência em si, ela não é ruim. Um revólver na mão de ninguém não faz nada sozinho. Percebe? Eu estou usando esse exemplo da arma, mas qualquer outro objeto criado, né? E aí eu vou, no caso, por exemplo, da arma, uma subcriação, porque ninguém cria nada ex nihilo. São sempre criações derivadas. A mesma coisa no comércio. Então, aquele que no comércio, ele faz mau uso do comércio, né?
ele também está sendo rebelde contra o seu Criador, e ele está desviando, manuseando de maneira rebelde aquela boa criação. A mesma coisa a arte, aí você inclui o que você imaginar: a dança, a música, a pintura, a escultura e os tipos de arte. Mas a arte em si, ela é boa, porque o grande artífice é bom e foi ele quem fez. A política é a mesma coisa. A política é necessária. É necessária para que aqueles que governem bem, que sejam representantes de Deus. Então a política em si, ela não é mal. Mas aqueles que mudam a direção desta estrutura é que a tornam má. O mesmo a educação, o mesmo o matrimônio, né? Então, se juridicamente se reconhece hoje alguns matrimônios que não aquele que Deus reconhece, da mesma forma, não é a estrutura que é má, é na verdade a direção que foi mudada e feita de maneira rebelde. Ao mesmo com o conceito de família. As estruturas são fundamentadas na criação de Deus e, portanto, participar delas é obedecer às ordenanças do Senhor. Tudo é criacional e, portanto, bom. Por que a gente fica repisando? É porque durante muitos anos, muitas décadas, nós ficamos ouvindo acerca desta necessidade de separação do mundo. A minha mãe não queria que nós andássemos na rua, porque poderia andar com más companhias, porque na rua nós poderíamos adquirir esse ou aquele hábito. Então ela, no coração dela, manter a gente em casa e ter os olhos sobre nós o tempo todo, nos guardaria do mal. O Senhor guarda do mal. Porque tudo é bom. E por que tudo é bom? Porque aquele que criou é bom. Não sai coisa ruim daquele que é bom. E ele criou para expressar a sua glória. Você já pensou que Deus criou você para expressar a glória dele? Me criou para expressar a glória dele e todo o restante da criação. Essa é a ideia. Deus quer que a sua criação seja conhecida, cultivada, apreciada, governada, comunicada, e assim a sua glória seja manifesta de múltiplas formas. Percebe que Deus é quem aparece, ou deve aparecer? A mudança de direção trouxe alguns malefícios. O homem sem Deus, ainda que seja socialmente aprovado e culturalmente benéfico, não é uma boa pessoa, que só lhe falta ser crente. Já ouviu falar isso aí? Olha, fulano paga as contas em dia, não dá calote em ninguém, trabalha pra burro, cuida bem dos seus filhos, da esposa, é fiel em casa e tal. Olha, é uma maravilha de pessoa. Só falta ser crente. Faltou tudo. Não tem nada. Porque o que ele faz, ele não faz para a glória de Deus. Então, abra lá em Gênesis, a gente já está terminando, Gênesis capítulo 4. Se você vê a descendência de Caim, o benefício que trouxe para a terra, mas eram homens bons para trabalhar. Gênesis 4, a partir do versículo 17. Acompanhe na sua Bíblia. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Enoque nasceu, de Enoque nasceu Irade, Irade gerou meu Joel, meu Joel gerou Metusael, Metusael a Lameque, Lameque tomou para si 2 esposas, já começou a mudar a coisa.
O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi os que habitam em tendas, possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse a Lameca, até aí, 22. Perdão. Ou seja, homens que trouxeram um benefício para a sociedade, ajudaram a sociedade muito, criaram instrumentos de ferro, de bronze. Se fosse olhar Caim e falar, olha, esse camarada é o seguinte, é um cara socialmente aprovado pela sociedade, traz bons resultados para a sociedade. Culturalmente ele é muito benéfico. Não anda por aí na perspectiva da criação de Deus. E aí algumas conclusões que a gente pode ter caminhando mais para o final. Uma cosmovisão fundamentada na criação verá o mundo como fundamentalmente bom. Deus vê de maneira tão positiva a sua criação. Ou seja, na raiz, bom na raiz, que se recusou a descartá-lo. Percebe a ideia de restauração, a necessidade de redenção em Cristo? Quando o homem recusou a descartá-lo quando o homem estragou, pelo contrário, determinou restaurá-lo, mesmo ao custo de entregar seu filho à morte. Uma cosmovisão bíblica enxergará a história da humanidade, o progresso da humanidade como parte de um bom plano de Deus para o cosmo. Por isso, procurará defender as normas criacionais nas instituições humanas, como o casamento e o Estado, apenas 2 exemplos deles. Uma cosmovisão fundamentada na criação e na queda compreenderá que o mal não está na estrutura da criação, mas na direção dada a cada elemento dela. A igreja, a agricultura, a política, sexo, música, dança, arquitetura, tudo o que Deus criou é bom, sejam criados diretamente por Deus ou indiretamente pelo desenvolvimento da cultura humana. Porém, como essas coisas podem ser corrompidas pela rebeldia humana e direcionadas contra a glória de Deus e para longe da vontade do Criador. Então, estrutura e direção. Estrutura é essência, direção é o desvio dessa essência e dessa estrutura. Amém? É isso aí, pessoal. Se os irmãos tiverem alguma colocação, alguma inquietação, alguma pergunta que eu saiba responder, Kézia. Deixa eu ver se eu arrumo um microfone, que é interessante. Já tem... Obrigadão. Primeiro eu queria parabenizar, porque essas aulas estão maravilhosas, eu estou assim encantada, muito bom mesmo, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar participando. Pastor, quando a gente fala que tudo que Deus fez é bom, aí o senhor veio com toda a trajetória, narrando, e aí eu me lembrei daquele hino que a gente canta na igreja, porque tudo que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Aí eu fico, será que não tem nadinha, nem um pontinho bom que pode ficar lá? Tudo tem que ser mudado, Senhor. Aí quando eu canto esse hino, eu me incomodo porque eu penso nisso. Porque se a criação do Senhor é boa, como eu canto um hino dizendo que tudo precisa ser mudado em mim? Obrigado, Kézia. Não vamos esquecer que a licença poética muda muita coisa, né? Que o hino não é inspirado. Né? Às vezes a gente tem exatamente isso, a nossa estrutura permanece boa, né? E quando nós cantamos tudo que há em mim, é como o salmista que olha para si e vê-se totalmente indigno,
né? Os salmos nos mostram isso, a palavra de Deus nos mostra isso, né? Então, nas nossas músicas, e aí é até uma ideia, a gente sempre está vigiando os nossos cânticos, né? Esses dias eu observei um cântico que nós cantamos aqui, né? E eu não vou me lembrar dele agora, se Nilza me lembrar, porque eu comentei com ela, mas no cântico a gente começa bem e depois nós cantamos algo que não reflete a verdade bíblica, né? Mas a questão da ideia da licença poética, né? Mas é um ato de humildade, Senhor, eu preciso ser mudado, né? Mas mas está na segunda estrofe, qualquer outro dia que eu me lembrar eu trago, né? Mas a gente fica vigiando e a gente comenta com os irmãos das equipes de música. Vamos analisar a letra dessa música, se ela reflete a Escritura, porque tudo que nós cantamos ela deve ouvir diretamente da Escritura, ser uma reprodução exata do texto da Escritura, ou deve ser uma inferência, né, real e verdadeira da Escritura. Então, mas eu imagino isso, Kézia. A licença poética muda um pouco e aí nós teríamos que analisar o conteúdo da mente do autor que estava escrevendo naquele momento, o que estava no seu coração, e nós cantamos. Então, mas isso não desqualifica, isso por si só não afasta o hino, né? Mas mostra a ideia de que não é. Agora nós vemos que nós temos uma essência que é boa. E não é boa porque nós fazemos alguma coisa para ser bom, mas porque Deus preserva a bondade da sua criação, né? Ele não permitiu e não permite que a sua criação seja aniquilada, destruída, porque admitir isso seria admitir a vitória do próprio Satanás e de um poder maior do que o próprio Deus, que ele realmente não tem, né? E a necessidade de restauração para voltar à criação inicial, né? Aquela beleza da criação inicial. E esta é mais ou menos a ideia. Nós vamos achar muitos outros cânticos que a gente olha e fala, olha, peraí, né? E só de vez em quando é que dá o estalo e nós entendemos diferente. Meus irmãos, agora eu tenho netinhos. Estou vendo a Ana Nilza ali com o dela. Olha como é fofinho. Olha a beleza da criação. E eu vejo os meus lá em casa. E ele me faz derreter, ele me quebra quando ele diz assim, vovô, um docinho? Uma zuzubinha? Aí, só que eu não esqueço, ele é caído. O menorzinho que está começando a andar, abre a gaveta e começa a jogar o que está lá dentro fora. Ou não joga, aí ele olha para você e joga. Então os aspectos da queda já estão ali. Então olha, não nos enganemos, são lindíssimos, mas carecem de redenção, né? Pequenininhos, lindinhos assim, carecem de redenção. Então essa ideia de que a criança só vai cometer pecado quando ela crescer, é enganoso. Desde pequenininhos, nós vamos, na verdade já está lá, ela só vai expressar depois, né? Vai expressando, e aí a gente vai corrigindo, né? É isso que nós vamos fazendo, mas já está lá, carentezinho, tem 5 meses, carece de redenção, né? Daquele jeitinho, tá lá, o pecadinho está em forma latente, lá no coraçãozinho, né? E à medida que for crescendo, ele vai pondo para fora, mas a criação, mas é coisa boa de Deus, né? É isso que nós não podemos perder de vista, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus amado, Pai gracioso, Tu és Deus criador, Deus sustentador, Deus que se revelou à sua criação de maneira compassiva, da qual nós fomos parte. Senhor, nós nos sentimos parte dessa história. Obrigado pelo privilégio de nós estudarmos tema tão profundo que fala acerca da nossa história, porque nós estamos inseridos na grande narrativa. Ó Deus Santo, que as nossas mentes sejam abertas, que os nossos corações, Senhor, possam dobrar-se diante das Tuas verdades, e que a cada dia nós possamos amadurecer, ó Deus Santo, conhecendo as Tuas verdades.
Como disse Calvino, que nós, ao nos olhar, possamos voltar nossa mente e coração imediatamente ao Senhor, em contemplação, em adoração ao Senhor, em quem nós vivemos e nos movemos. Pedimos ao Deus Santo que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor cuide de cada mente, de cada coração, que o Senhor derrame graça sem medida sobre os teus filhos. Ó Deus Santo, leve para os nossos lares, nesse restante de domingo, um dia do Senhor, um dia separado, ó Deus, em que nós não trabalhamos, em que nós tributamos honra e glória ao Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos provê. Portanto, leva-nos para os nossos lares em segurança e nos traga logo mais para que possamos adorá-lo na beleza da tua santidade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.